Bom dia, que a paz de Deus alcance o seu coração neste exato momento. Seja muito bem-vindo a este tempo especial de oração, um momento separado para acalmar a mente, fortalecer a fé e buscar direção diretamente do Senhor. Talvez você tenha iniciado este dia com dúvidas, com decisões importantes pela frente ou até com o coração inquieto, sem saber exatamente qual caminho seguir. Mas não foi por acaso que você chegou até aqui. Existe um propósito neste encontro, e Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada pensamento, cada preocupação e cada desejo que está guardado dentro de você. Agora, respire fundo, desacelere por alguns instantes e permita que a presença de Deus envolva você. Este é o momento de silenciar o mundo lá fora e ouvir a voz que realmente importa. Prepare o seu coração, porque a partir de agora vamos entrar juntos em uma oração poderosa, pedindo direção, sabedoria e a condução de Deus para este novo dia que está começando. Ao abrir os olhos nesta manhã, talvez o seu coração ainda carregue dúvidas, incertezas e até um certo peso difícil de explicar. Há dias em que levantar da cama não é apenas um movimento físico, mas um verdadeiro ato de coragem. Em meio aos pensamentos que se atropelam, surge uma pergunta silenciosa: para onde eu devo ir? Que caminho seguir? E é exatamente nesse ponto que esta oração começa a fazer sentido, porque ela nasce do lugar mais sincero da alma, aquele espaço onde reconhecemos que precisamos de direção, de clareza, de um sinal que venha do alto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Essas palavras não são apenas um conselho antigo, são um convite vivo para este exato momento. Talvez você tenha tentado resolver tudo com a própria força, usando lógica, experiência ou até conselhos de outras pessoas, mas ainda assim sente que algo está fora do lugar. A verdade é que há caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas só Deus enxerga o destino completo. E quando você se coloca diante dele nesta manhã e diz: guia-me, Senhor, algo começa a mudar dentro de você antes mesmo de qualquer mudança ao seu redor. Respire profundamente agora, como quem desacelera o tempo, como quem decide não correr mais na frente do que ainda não aconteceu. Imagine que cada inspiração traz paz e cada expiração leva embora a ansiedade que insiste em ocupar espaço demais no seu interior. Você não precisa ter todas as respostas neste instante, mas precisa de algo muito mais importante: sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem tentativas de parecer forte, quando na verdade existem fragilidades que só o Senhor conhece. Eu reconheço que nem sempre sei o que fazer, que muitas decisões me deixam confuso e que às vezes o medo de errar me paralisa. Mas hoje eu não quero mais caminhar sozinho. Hoje eu escolho depender da Tua direção. Há momentos em que a vida parece um labirinto, cheio de caminhos semelhantes, mas com destinos completamente diferentes. E o mais difícil não é apenas escolher, mas lidar com a dúvida depois da escolha. Quantas vezes você já pensou: e se eu estiver indo pelo caminho errado? Essa inquietação consome energia, rouba a paz e enfraquece a confiança. É nesse ponto que esta oração se torna essencial, porque ela não é apenas um pedido por respostas, mas um ato de entrega. Pai, eu te entrego as minhas decisões, grandes e pequenas, visíveis e ocultas. Entrego os caminhos que ainda não percorri e aqueles que já iniciei sem ter certeza. Coloco diante de Ti os meus planos, meus sonhos e até aquilo que tenho medo de admitir. Guia os meus passos com Tua sabedoria. Alinha o meu coração com a Tua vontade e fecha toda porta que não vem de Ti, mesmo que naquele momento eu não compreenda.
Existe uma diferença profunda entre viver tentando controlar tudo e viver sendo guiado por Deus. Quando você tenta controlar, há tensão, insegurança e desgaste constante. Quando você permite que Ele conduza, há uma paz que não depende das circunstâncias. E essa paz não significa ausência de desafios, mas presença de direção. Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante hoje. Pode ser algo relacionado ao trabalho, à família, a um relacionamento ou até mesmo a uma mudança interna que ninguém mais percebe. E dentro de você existe um desejo sincero de acertar, de não tomar decisões precipitadas ou baseadas apenas na emoção do momento. Essa consciência já é um sinal de que Deus está trabalhando em você, porque quem busca direção já começou a caminhar na direção certa. Senhor, acalma o meu coração quando a pressa tenta dominar. Ensina-me a esperar quando for necessário e a agir quando for o tempo certo. Dá-me discernimento para identificar a tua voz em meio a tantas opiniões, tantos ruídos e tantas distrações. Que eu não me deixe levar apenas pelo que parece fácil ou imediato, mas que eu tenha coragem de seguir aquilo que vem de ti, mesmo que exija fé. Há uma força invisível que tenta fazer você duvidar, que sussurra que você está sozinho, que ninguém está conduzindo seus passos. Mas essa voz não vem de Deus. A voz do Senhor traz clareza, traz segurança, mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Ele não mostra tudo de uma vez, mas revela o suficiente para que você continue caminhando. E é interessante perceber que muitas vezes a direção de Deus não vem como um mapa completo, mas como um próximo passo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. E quando você olha para trás, percebe que nunca esteve perdido, apenas estava sendo conduzido de forma gradual. Pai, abre os meus olhos espirituais para perceber os sinais que o Senhor coloca no meu caminho. Que eu não ignore aquilo que o Senhor está tentando me mostrar. Dá-me sensibilidade para entender quando é o Senhor falando, quando é apenas a minha vontade e quando é algo que preciso rejeitar. No meio dessa jornada, também existem momentos de silêncio. E o silêncio, muitas vezes, é mal interpretado. Você pode pensar que Deus não está respondendo, quando, na verdade, Ele está trabalhando de forma invisível, alinhando circunstâncias, preparando caminhos e moldando o seu coração para aquilo que está por vir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. E Salmos 37, versículo 23. Essa promessa traz um alívio profundo, porque não depende da perfeição humana, mas da ação divina. Deus confirma passos, ajusta rotas, redireciona trajetos e até mesmo quando há erros, Ele é capaz de transformar tudo em aprendizado e crescimento. Nada é desperdiçado nas mãos dEle. Senhor, mesmo quando eu não enxergar claramente, ajuda-me a confiar que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Que eu não permita que a dúvida me impeça de avançar, nem que o medo me faça retroceder. Fortalece a minha fé para continuar caminhando, mesmo quando o cenário ainda não faz sentido. Existe algo poderoso acontecendo agora, enquanto você lê ou ouve essas palavras. Seu coração está sendo alinhado, sua mente está sendo acalmada e sua visão está sendo ajustada. Talvez nada tenha mudado externamente ainda, mas dentro de você, algo já começou a se transformar. E essa transformação é o início da direção que você tanto busca. Porque antes de Deus mudar o caminho, Ele trabalha no caminhar. Antes de revelar o destino, Ele fortalece quem está indo. E antes de responder todas as perguntas, Ele ensina você a confiar. E é nesse lugar de confiança que você pode continuar essa oração, com mais leveza, com mais esperança e com a certeza de que não está sozinho. Deus está presente, atento, ouvindo cada palavra não dita,
percebendo cada sentimento escondido e preparando algo que, no tempo certo, será claro, firme e inconfundível. Agora permaneça nesse espírito de entrega, porque ainda há mais que será revelado. E enquanto você permanece nesse estado de entrega, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. Porque quando o coração se aquieta diante de Deus, a alma finalmente encontra espaço para ser restaurada. Não é apenas sobre saber qual decisão tomar, mas sobre quem você se torna enquanto aprende a confiar. Existe uma transformação silenciosa acontecendo agora, quase imperceptível, mas extremamente poderosa, como uma semente sendo plantada em terra fértil, preparando um futuro que ainda não é visível aos seus olhos, mas já é conhecido por Deus. Talvez você tenha passado tempo demais tentando entender tudo, buscando sinais grandiosos, esperando uma resposta clara e imediata, enquanto o Senhor estava falando de forma suave, através de pequenos detalhes, de impressões no coração, de uma paz que surge sem explicação. A direção de Deus nem sempre vem como um trovão. Muitas vezes ela chega como um sussurro, e só consegue ouvi-la quem decide silenciar o barulho interno. Senhor, eu continuo aqui na Tua presença, reconhecendo que preciso de Ti mais do que de qualquer resposta pronta. Eu preciso da Tua condução, da Tua sabedoria e da Tua paz. Tira de mim toda a ansiedade que tenta me fazer correr à frente do tempo. Ensina-me a confiar no processo que o Senhor está conduzindo, mesmo quando não compreendo cada etapa. Há pessoas que carregam dentro de si uma pressa constante, como se tudo precisasse acontecer agora, como se cada decisão fosse urgente e cada resposta fosse imediata. Mas Deus trabalha em um ritmo diferente. Ele vê o que você não vê, sabe o que você ainda não sabe e protege você de caminhos que no momento parecem bons, mas poderiam trazer consequências difíceis mais à frente. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é uma perda. Existe cuidado até nas negativas, existe proteção nos atrasos e existe amor nos redirecionamentos. O que você interpreta como demora pode ser livramento. O que você enxerga como obstáculo pode ser uma intervenção divina para te colocar no caminho certo. Pai, dá-me maturidade para aceitar quando algo não acontece como eu esperava. Dá-me discernimento para não insistir naquilo que o Senhor já mostrou que não é para mim. E, acima de tudo, dá-me um coração obediente, disposto a seguir a Tua direção, mesmo quando ela for diferente dos meus planos. Existe uma liberdade imensa quando você decide confiar de verdade. Não é mais necessário carregar o peso de tentar prever tudo, controlar tudo ou garantir tudo. Você começa a entender que não precisa ter domínio sobre o futuro, porque o seu futuro já está nas mãos de Deus. E essas mãos são firmes, seguras e cheias de amor. Talvez você esteja enfrentando uma fase de incerteza, onde parece que tudo está indefinido, como se estivesse no meio de um caminho sem placas, sem direção clara. E isso gera angústia, insegurança e até um certo cansaço emocional. Mas é exatamente nesse lugar que a fé se torna mais real, porque ela não depende daquilo que é visível, mas daquilo que é verdadeiro. Senhor, fortalece a minha fé neste momento. Quando a dúvida tentar tomar espaço, lembra-me das vezes em que o Senhor já me guiou, já abriu caminhos, já respondeu orações. Eu não quero esquecer os teus feitos. Eu não quero ignorar o quanto o Senhor já cuidou de mim até aqui. Se o Senhor esteve presente no passado, continuará presente no meu futuro. E há algo que você precisa guardar dentro do seu coração. Deus não guia apenas quem sabe exatamente para onde quer ir. Ele guia quem se dispõe a caminhar com Ele. A disposição vale mais do que a certeza. A entrega vale mais do que o controle. E a confiança abre portas que a ansiedade nunca conseguiria abrir. Talvez você tenha medo de errar,
medo de tomar uma decisão e se arrepender depois. Esse medo é comum, mas não pode ser maior do que a sua fé, porque mesmo quando você não acerta perfeitamente, Deus é capaz de redirecionar seus passos. Ele não abandona quem está buscando a direção dele com sinceridade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Essa verdade não é apenas bonita, ela é prática. Entregar o caminho significa soltar o controle, significa parar de insistir em resolver tudo sozinho e permitir que Deus conduza. Confiar significa descansar, mesmo quando não há todas as respostas. E quando você vive dessa forma, algo extraordinário acontece. Deus começa a agir de maneiras que você não conseguiria imaginar. Senhor, eu te entrego completamente o meu caminho. Entrego os meus planos, os meus sonhos, os meus medos e as minhas expectativas. Que a minha vida não seja guiada pelas minhas emoções instáveis, mas pela tua verdade imutável. Que cada passo que eu der seja alinhado com a tua vontade. Há uma paz que começa a tomar conta de você agora. Talvez de forma sutil, talvez ainda tímida, mas real. É como se, aos poucos, o peso estivesse sendo retirado dos seus ombros. Você não precisa mais carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para você suportar sem ajuda. Deus está assumindo a direção, e isso muda tudo. E quando Deus guia, Ele também sustenta. Ele não apenas mostra o caminho, mas fortalece você para percorrê-lo. Ele renova suas forças, traz coragem quando você pensa em desistir e levanta você quando parece que não há mais energia para continuar. Pai, renova as minhas forças nesta manhã. Tira de mim todo o cansaço emocional, toda a sobrecarga mental e toda a preocupação excessiva. Enche o meu coração com a tua paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, que não é abalada pelas incertezas e que permanece mesmo quando o cenário ainda não mudou. Existe um futuro sendo preparado para você, um caminho sendo alinhado, uma resposta sendo construída, uma direção sendo definida. E tudo isso está acontecendo mesmo que você ainda não consiga enxergar claramente. Deus não está parado. Ele está trabalhando em detalhes que você nem imagina. E quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. Aquilo que hoje parece confuso se tornará claro. Aquilo que hoje gera dúvida se transformará em certeza. Aquilo que hoje causa ansiedade será substituído por gratidão. E você vai olhar para trás e perceber que Deus esteve conduzindo cada passo, mesmo quando você não percebia. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, versículo 8. Essa promessa encerra essa oração com uma verdade poderosa. Você não está perdido, você está sendo guiado. Pode não parecer óbvio agora, mas é real. Deus está olhando para você, atento a cada detalhe, cuidando de cada passo e direcionando você com amor. Agora, antes de encerrar esse momento, eu quero te convidar a tomar uma atitude simples, mas cheia de significado. Se essa oração falou com você, se você sentiu paz, direção ou até mesmo um alívio no seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Declare isso com fé, porque palavras carregam intenção e fortalecem aquilo que você está vivendo agora. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, que fortalecem a sua fé e trazem direção para o seu dia, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fazer diferença na sua caminhada espiritual. E não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando de direção, de paz
e de um encontro com Deus neste momento. Que o seu dia seja guiado, que suas decisões sejam iluminadas e que o seu coração permaneça firme na certeza de que Deus está conduzindo cada passo do seu caminho. Amém.